Meus amores, um bom dia, um bom sábado e... Meus amores, ainda tô até minha baqueira dessa legião, pra assim querer me deixar. Mas eu repreender o nome de Jesus de Nazaré, que ela vai embora, nunca mais ela volta. Ó, é Jeremias 23. Vou ler 2 versículos aqui em Jeremias 23, porque meu pai tá falando com o povo. E não adianta eu chegar a negar vocês, eu tenho que chegar. Meus amores, hoje é dia de consagração. Pra mim é dia de consagração. Entendeu, meus amores? Aí eu falei com Jesus, né? Eu vou abrir aqui pra você falar comigo e com o povo, né? Porque eu também gosto de ver eles falando comigo, né? Meus amores, eu já amanheci o dia, já me curvei, botei o rostinho no chão, pedi perdão ao meu pai. Por quê? Porque meu pai é santo e eu sou pecadora. Eu tô na face da terra. Se eu não fosse pecadora, eu não estava deserdada do reino do céu. Foi preciso Jesus vir para poder o quê? Nos entregar com o nosso Pai de novo. Assim, nos dar a nossa salvação para nós ir para o céu de novo. Quando vocês não colhem a salvação de vocês, muitas pessoas dizem assim, meus irmãos, vocês me desculpem quando eu falo assim, ó. Muitas pessoas dizem, né, se vocês não acolher, não aceitar Jesus Cristo, vocês não fazem parte do reino dos céus. Por quê, meus irmãos? Vocês têm que confessar Jesus. Mas eu falo logo assim, quando vocês não aceitam o sacrifício de Jesus, vocês jogam fora a própria salvação de vocês, porque Jesus deu salvação a vocês. Mas para aquelas pessoas que acolhem, Jesus não vai forçar, você vai não, de maneira nenhuma. Jesus dá sim, a salvação foi estendida no mundo inteiro, para quem colhe, para quem confessa, que aceita aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, entendeu? No momento que vocês confessam Jesus perante os outros, que Jesus fez o sacrifício na terra, foi perante os outros, não foi escondido no oculto, não. É para todo mundo ver mesmo. Então, quando vocês acolhem, vocês, no mesmo momento, vocês escrevem no livro da vida. Não colheu, não está com o nome no livro da vida. Então, agora bora pro versículo. Meus amores, se a gente for umas boas pessoas e andar ensinando a palavra de Deus a vocês do jeito que é para ser, Deus diz aqui que o povo escuta e se arrepende dos seus maus caminhos e volta para ele, entendeu? Pois então, eu não duvido não. Se Deus está falando que é assim, então é assim que é. Entendeu, meus amores? Porque tem pessoas que é incrédula, né? Mas se estiver estando nos meus conselhos, então teriam feito o meu povo ouvir a minha palavra. Você está vendo aí que ele disse aqui? É Jeremias. A mensagem do nosso pai para o povo por Jeremias. Nosso pai mandou o quê? Jeremias escreveu. E agora eu estou soltando para vocês. Mas se estivesse estando nos meus conselhos, então teria feito o meu povo ouvir a minha palavra e o teria feito voltar do seu mau caminho. Você está vendo? A gente faz o que? Vocês voltar dos seus maus caminhos, se a gente estivesse seguindo o que? Corretamente os conselhos do nosso Pai. E da maldade das vossas ações. Verdade. Glória a Deus. Então, meus amores, eu leio um. Agora eu vou ler outro. Como eu sempre solto para vocês o sonho do arrebatamento, o sonho do arrebatamento, solto o sonho do sacrifício, solto o sonho que Jesus está pregando o evangelho mais na internet. Então, ainda solto os outros sonhos. Então, aquela pessoa que tem sonho, ela é o quê? Aqui na Santa Escritura vai dizer para vocês o que é que eu sou. Bora ler? Ó, é Mateus 28. Ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Primeiro, Deus está dizendo que eu sou o quê? Um profeta. Por quê? Porque eu tenho um sonho, visões de coisas que ainda vai acontecer, como o arrebatamento. Não aconteceu não, ainda vai acontecer. Glória a Deus, porque se Jesus já tivesse vindo, muitas almas já tinham perecido sem uma oportunidade, sem chance de quê? De salvação. Muitas pessoas já queriam que o arrebatamento já tivesse feito. Mas eu entrego tudo nas mãos de Deus, que nosso Pai conhece todas as coisas, entendeu? Bem que eu gostaria também, não vou dizer pra você que eu não gostaria de estar no céu com meu Pai e com Jesus Cristo do lado dos dois. Eu queria. Mas também eu tenho que ver as outras almas que estão por aí, que Jesus também pagou um preço muito caro por ela. E Jesus está esperando o quê? Essas pessoas se reconciliarem. Então, se a ovelha acorda, Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Antes desse dia, mas também Jesus não vai esperar até o último dia da sua vida, não. Então, assim, meus amores, preste bem atenção. Jesus está dando chance, Jesus está dando oportunidade.
Mas quando for no dia, não tem mais negócio de chance, oportunidade. Jesus vem, leva e você se cai prostrado perante a ele, que foi isso que eu vi. Então, se é verdade, tu não confia, tu não acredita, porque eu acredito e eu confio, eu creio. Terminando aqui, eu vou terminar aqui, sabe o quê? Vou terminar aqui o quê? Meus amores. Ó, eu comecei falando sobre o quê? No mesmo versículo eu vou terminar ele todinho, vou ler ele agora todinho pra vocês, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Você está vendo? Eu tenho que ocultar alguma coisa que está escrita aqui? Não, eu tenho que passar tudo para vocês o que? Saber. Que Deus não é Deus de brincadeira, não. Deus não é Deus que deixa certas coisas para lá, não. A idolatria, Deus tem nojo, eu também. Não gosto de... A pessoa, eu deixo de me curvar perante um Deus verdadeiro, que fala, respira, meus amores, para me curvar perante um ser que nem move nem os olhos, enquanto Deus move as mãos por nós, ele move o que é as mãos dele por nós. Ele faz, meus amores, ele tá de ouvido nos nossos pedidos. Enquanto aquele boneco lá, aqueles estaltas que o povo faz para se curvar perante ela, elas não escutam, elas não têm sentimento. Meus amores, eu vou falar a verdade. Aí vocês deixam de adorar o que? O nosso Pai, se curvar perante a Ele, para se curvar perante... Isso é doloroso, meus amores. Se é doloroso pra gente que vê, avalie para o meu Pai. Por isso que meu Pai se ira. E ei, se livrai da ira do meu Pai. Entendeu, meus amores? Se livrai da ira dele. Entendeu? Meus amores, entreguei. Agora bora para outro, tá bom? Eu vou para o outro. Bora para outro versículo, foi o primeiro que eu abri. Eu vou soltar para vocês, não vou guardar não. De jeito maneira nenhuma, nunca fui de guardar. Ó, é Acheu 2, o versículo 3. Acheu 2, versículo 3. Isaías é primeiro. E o versículo 4, que eu vou ler para vocês, para poder eu encerrar e postar para vocês. Mas nesses dois versículos, Jesus chama ao povo arrependimento, igual eu falei nos outros versículos, entendeu? Aqui foi em 3 livros separados, vocês prestaram atenção? Ó, Peraí, eu vou ler primeiro o 4, para quando eu chegar no versículo 3, vocês entenderem. Porque, meus amores, Jesus está chamando vocês ao arrependimento. E aqui no versículo 3, Jesus está dizendo, se vocês viram a glória de Israel lá, Deus se manifestando, avalie agora a segunda casa. Lá é a primeira, né, que teve lá, né, que vocês viram, né, a glória do nosso Pai, linda e maravilhosa. E agora, essa que vai vir agora, a segunda, ela é muito mais resplendosa do que essa primeira. Essa primeira lá em Israel. Vocês não viram, não souberam, não está escrito, todo mundo sabe? Aquele povo lá tem certeza? Então, a glória dele era grande lá naquele tempo. Já pensou agora a glória, meus amores, a glória do nosso Pai que vai vir agora nessa segunda casa? Tá falando aqui nesse versículo 3, eu vou ler pra vocês. Mas se vocês o quê? Se vocês fizerem o que está escrito nesse versículo aqui 4. Primeiro, se vocês se arrependerem dos pecados, se vocês se voltarem para Deus, então, aí acontece, né? Não, senão não acontece. E não seja como vossos pais, aos quais chamava os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei vós agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Então, se você está vendo aí que aqui Jesus falou, Jesus está pedindo o quê? Para vocês se converter o quê? Dos seus maus caminhos, das suas más obras. Entendeu? Continuando. Mas não deram, meus amores, mas não ouviram, porque lá no final tem um pontinho. Mas não ouviram. Então, se Jesus está dizendo que Deus mandou que as pessoas se arrepender, mas não deram ouvido. Nem me escutaram, diz o Senhor. Você está vendo? Nem deram ouvido a palavra dele, nem tampouco escutaram. Então, é da agora, essa teimosia contra Deus não é da agora, não. É desde o tempo antigo. E agora, na face da terra, com essa geração que nós estamos, pior ainda. Porque fazem de tudo para não dar ouvido à palavra de Deus. O que eu li para vocês agora foi o quê? É Zacarias 1 e o versículo 4 que eu li para vocês. Agora bora para lá. Se vocês deixarem isso tudo, se arrependerem, se voltarem para Deus, preste atenção nesse versículo. Ó.
Quem, quem há entre vós que tem ficado, viu esta casa na primeira glória, e como a verde agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Então, meus amores, nada do que nós vimos aqui na face da terra, nada se compara com o quê? Com o templo do nosso Pai, que vai descer do céu para habitar o quê? No Monte Sião. Entendeu, meus amores? Nada se compara a ela. Entendeu, meus amores? Por isso que eu digo, vocês vão ter um grande rei e para todo sempre. Glória a Deus, o que? Jesus vai reinar para todo sempre em mim, para todo sempre. Glória a Deus. Então, meus amores, não tem negócio de... Não tem assim, parece que é de todas as tribos da face da terra, Jesus vai botar uma pessoa para reger ela, mas o rei de vocês vai ser só um. Então, se o rei e o pastor, né? E também os outros vão ser sacerdotes. Tem tudo escrito na Santa Escritura. Eu tô falando porque tem escrito. Meus amores, é muito maravilhoso o que é isso? Entender as coisas de Deus. Mas eu leio assim e falo com vocês, sabe por quê? Porque eu leio a Santa Escritura. E eu leio fazendo um vídeo com vocês. Eu não fico com ela na Bíblia, nas pernas, lendo não, para decorar, não. Eu leio com vocês. E leio e peço entendimento a Deus, que Jesus está do meu lado. Então, ele me dá um entendimento. Aí eu acho que talvez não seja nem eu, talvez ele tome a minha boca e fale com vocês, entendeu? Talvez não, é verdade. Porque eu vou soltar aqui pra vocês o terceiro sonho. Meus amores, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, ele e a minha irmã. Aí a minha irmã tava fazendo algo, eu não sei o que ela tava fazendo, que ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava pregando o evangelho aqui e ele aqui do meu lado pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Um tempo mesmo. E meus amores, mas não era um tempão grandão, não, era um tempo. Mas, meus amores, quando nós parávamos de pregar, ele ficava uns 3 metros de distância de mim, eu via as vestes dele todinha, né? Ele de frente pra mim, eu de frente pra ele, eu via as vestes dele todinha, né? Homem maravilhoso, homem lindo, Jesus de Nazaré. E um galileu medonho, glória a Deus. Meus amores, ele é tremendo, esse homem, Jesus de Nazaré. Meus amores, aí, eu olhando pra ele assim, né? Ele se esquiou assim, como se fosse pra pegar algo, e ele sumiu. Aí, meus amores, me deu uma angústia, assim, cadê ele? Ele vai voltar. E ele voltou. Quando ele voltou todo de linho, branquinho, assim, as vestes toda branquinha. Entendeu? E era transparente. Meus amores, é lindo, Jesus de Nazaré. Homem maravilhoso. Então, assim, meus amores. E, meus amores, ele chegou pra mim e disse assim, me espera, eu vou voltar. E, meus amores, eu fiquei no sonho esperando por ele. E eu me acordei esperando por ele. Aí eu fiquei triste porque eu me acordei. E quando, meus amores, eu me acordei, eu fui lá no fundo do quintal. Eu fui no fundo do quintal e eu vi um arco-íris. Aí assim, Jesus fez uma aliança comigo, de estar pregando o evangelho comigo, enquanto eu estou na face da terra. Aí, meus amores, eu jamais deixo de pregar o evangelho. Todo dia eu prego o evangelho. Pra mim, eu tenho certeza que ele está do meu lado, entendeu? E é muito maravilhoso, meus amores, ter a companhia de um homem como Jesus de Nazaré, né? Que nasceu lá em Israel, o rei maravilhoso. Glória a Deus. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. E também vou deixar aqui, né? Falado, né? Que eu a amo, Jesus, eu a amo. De todo o meu coração. Ele é um homem muito maravilhoso. Fui. E Jesus também ama vocês. Por isso que Jesus chama vocês ao reconciliamento. Se não fosse, Jesus já tinha feito só o sacrifício, não se importava mais. Mas até hoje, Jesus o que envia a palavra dele para que quê? Para que haja arrependimento, para que haja o quê? Transformação de vida. Sem transformação, se vocês não voltarem a ser uma criança, de maneira nenhuma, vocês é do reino dos céus. Fui.